Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e amigas, a mais uma edição do programa Saudações, comigo Moreira Serra, aqui pela Band TV, pelo canal do YouTube e pelas outras plataformas das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje um convidado muito especial, um jovem, mas já, digamos assim, experiente em sua área de atuação, o jovem advogado Juvencio Farias Júnior, que vai conversar com a gente sobre aumento salarial de prefeito, que não teve, vice-prefeita de São Luís e secretários municipais, que está criando a maior confusão na cabeça da população, mas ele não quis o aumento, está tendo aumento, como é que fica isso? Por que a justiça tem de se pronunciar? Então nós vamos discutir isso aqui no Saudações de hoje. Quero mandar um grande abraço e um agradecimento imenso à nova diretoria aqui da Band TV São Luís, agradecer pelo espaço para que a gente possa trazer todos os advogados, jovens advogados, advogados experientes, juízes, promotores, procuradores, para debater com a gente aqui inúmeras questões nessa parte do programa, que sempre estão atingindo a sociedade, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a administração pública, como a gente vai discutir agora. E também fazer um registro, um outro registro. Foram esses 10 últimos dias de muitas perdas em São Luís, nossa cidade, nosso estado. Perdemos Marco Antônio Almeida Vieira da Silva, sócio fundador, junto com meu pai, Moreira Serra, junto com seu pai, Raimundo Lisboa Vieira da Silva, foi deputado federal por 10 vezes, empresário, ex-proprietário da Companhia Telefônica do Maranhão, foi quem colocou, junto com a família Rego, linhas, cabos de telefone em São Luís do Maranhão, e também seus outros 2 irmãos, Fabiano e Paulo Sérgio. Foi uma perda muito grande. Marco foi jornalista, advogado, dos mais brilhantes e combativos. Durante muitos anos na TV Cidade, apresentou inúmeros programas, entre eles eu, Cidade Aberta, eu e meu pai com ele, Jamini Escalado, Mônica Moreira Lima e outro timão por aí afora. Da mesma forma, perdemos Samuel Castelo Branco, coronel da Polícia Militar, advogado também, advogado não, formado em Direito, uma pessoa maravilhosa, sensacional. Perdemos nos últimos dias 3 juízes, Lucas Neto, Ana Cristina, que foi juíza de São José de Ibamar, era aqui, se eu não me engano, da 4ª Criminal aqui em São Luís, todos falecidos muito jovens. E na última quinta-feira, a doutora Joacema Aguiar Costa, juíza, se eu não me engano, da 7ª Vara do Trabalho, da 6ª Vara do Trabalho. Fora esses que eu já falei aqui, também o doutor Lucas Neto, juiz da 2ª Vara Civil de São Luís, já estava aposentado, o doutor Lucas Neto, não quis ser desembargador, foi delegado de polícia, um dos homens mais conhecidos, sérios e brilhantes da magistratura maranhense. Bem, o nosso entrevistado vai discutir com a gente aqui, então, lamentando essa perda imensa, viu? Lamentando. E mandando um abraço para você, telespectador, e para o meu amigo Ted Anderson. Um abraço a todos. Doutor Juvencio, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o senhor, que a minha família lhe acompanha já há um certo tempo. Me lembro de criança assistir seus programas junto com meu pai. Então, para mim é uma honra poder estar em frente aqui com o senhor. Juvencio, é uma honra muito grande, ainda mais que da trupe, né, da banca de advogados do Juvencio, nós temos ninguém menos o doutor Aldenor Rebouça Júnior, né? Com certeza. Dos grandes advogados com quem vocês compartilham, associam, são associados e dividem causas, sobretudo causas muito polêmicas. Sim, com certeza. Doutor Juvencio, o senhor ingressou recentemente com uma ação popular. Então, a minha primeira pergunta para o senhor o senhor está questionando a questão dos reajustes, dos vencimentos, da elevação deles, no caso da vice-prefeita de São Luís e dos secretários municipais. Recentemente, o prefeito de São Luís, ele recusou um determinado aumento, se eu não me engano, autorizado pela Câmara, tudinho, ele recusou, não quis, mas agora a gente vê na seguinte situação.
A vice-prefeita e os vereadores vão receber e ele sancionou. A primeira pergunta, e aí o senhor continua discorrendo. É a ação popular? Que instrumento é esse? Que ofício é esse? Que ação é essa? E ela é a ação adequada para discutir este assunto e resolver este problema na seara da vara dos interesses difusos e coletivos? Foi o que me perguntou um telespectador, vendedor de picolé. É isso mesmo? Essa é a ação adequada? É isso mesmo. Essa ação é adequada porque o Brasil ele já protege as pessoas que queiram buscar a proteção do patrimônio público já desde 1965, de forma mais, vamos dizer assim, mais objetiva, com a Lei da Ação Popular, a Lei 4717 de 1965. Então, mais ou menos desde esse tempo, de forma mais objetiva, começou essa defesa do patrimônio público e a Constituição de 1988, lá no artigo 5º, na parte que vai falar dos famosos direitos sociais, o direito à educação, o direito à saúde, o Constituinte ele foi muito feliz em falar, olha, essa ação popular, essa forma de ingressar no judiciário, que qualquer cidadão pode ter acesso a isso é tão importante para a democracia, isso é tão importante para a execução dos direitos sociais, que ele deve estar também no artigo 5º. Então, a ação popular, que é desde 1965, foi para a Constituição de 1988, dentro do artigo 5º, dizendo que qualquer cidadão, e aí é importante a gente fazer esse primeiro apontamento, né? A ação popular não é só o advogado que pode entrar, né? Muitas pessoas pensam isso. O advogado está entrando com a ação popular. Não é propriamente o advogado Juvencio que está entrando com a ação popular. É o cidadão Juvencio. É o cidadão. E qualquer cidadão pode tomar essa atitude de entrar com essa ação popular. E quando ela é cabível? Quando você tem um dano ao patrimônio público. E o que é o patrimônio público? O patrimônio público não é só a fachada do prédio histórico lá do centro. Não. O patrimônio público também envolve o dinheiro público. Também envolve tudo aquilo que o Estado, que o município detém para poder organizar a vida em sociedade. Isso envolve o meio ambiente, também a ação popular envolve o meio ambiente, envolve situações culturais. Então, todo dano que tiver ao patrimônio público, ao meio ambiente, à questão do patrimônio histórico, do patrimônio cultural, e a pessoa observar isso, ela pode ingressar com a chamada ação popular. E eu dou um exemplo muito perto da nossa realidade. Aqui em São Luís, eu creio que muitos de nós já vimos, se não todos, bueiros de ruas sem tampa. Sem tampa. E isso causa um dano ao meio ambiente, porque se você tem um bueiro sem tampa, você tem resíduos que entram naquele bueiro, que pode danificar o solo, pode alagar aquela rua, aquele local, isso causa um dano ao meio ambiente. Então, se você tem, como eu vi esse ano, né, um advogado entrou com essa ação popular por conta de uma rua que tinham 8 bueiros sem tampa, e aí ele fotografou, fez todo o registro, entrou com uma ação popular. E teve, inclusive, recentemente, o parecer do Ministério Público favorável, porque está se defendendo o patrimônio público. Então, é um instrumento que deve ser cada vez mais utilizado pelas pessoas e que, nesse caso, por conta desse dano ao patrimônio público, que é o aumento de salário de políticos de forma totalmente acelerada, sem publicidade, sem respeitar as leis, eu entrei com essa ação popular. Então, o instrumento adequado é a ação popular, qualquer cidadão pode fazê-lo, chama um advogado, vai na Defensoria Pública, vai como advogado, pode entrar com a ação. Então vamos lá. Na cabeça do cidadão fica muito difícil a todo momento, inúmeras ações, discutindo muitas das vezes temas muito parecidos. A questão do subsídio de vice-prefeita e de secretários é uma coisa que está muito mal acomodada em razão de que para o prefeito que sancionou a lei, ele não fazia jus. Mas como aquele que foi eleito, foi quem recebeu os votos, se ele não merece, se ele não precisa, por que os demais merecem e precisam? Então eu lhe pergunto,
eu li, tomei a liberdade de fazer uma pesquisa sobre esse tema e vi que há um parecer do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público se volta dizendo que há uma violação da lei de responsabilidade fiscal. Tenta explicar para a gente isso para o cidadão que está agora acompanhando. Como está dando todo esse problema? O prefeito não tem direito, não quer, não precisa, mas aqueles que ele nomeou, o vice-prefeito foi o candidato, mas não é o prefeito. Como é que ele sancionou algo que ele próprio entende que não é correto? Pois é interessante, antes de mais nada, a gente entender que existe a pessoa do prefeito e existe o cargo que ele ocupa enquanto prefeito, né? As ações populares, assim como qualquer ação da justiça, e é uma coisa que nós advogados, o senhor, doutor Moreira, já deve ter sofrido muito isso, das pessoas confundirem o profissional com o pessoal, achar Sim. que se a gente está entrando com uma ação popular ou com uma outra ação nesse sentido contra um ato do prefeito, um ato do vice-prefeito, do secretário, a gente está atacando a pessoa. Muito pelo contrário. A gente está querendo uma boa gestão numa cidade em que eles próprios vivem, inclusive, né? Então, nesse caso, você tem duas realidades. A primeira foi uma lei que aumentou o salário do prefeito e uma lei que aumentou o salário da vice-prefeita e dos secretários. São duas leis diferentes. A lei que aumentou o salário do prefeito, ele disse, foi na rede social e falou, olha, eu não quero aumento de salário. E se a lei que foi votada pela Câmara Municipal chegar a mim, eu vou vetar ela. E, de fato, ele fez isso e é muito louvável que ele tenha feito isso. Muito louvável. Eu congratulo ele, dou parabéns por ter feito isso. Esse é o posicionamento de um gestor público. Até porque eu li a ação direta de inconstitucionalidade, que foi a petição que ele entrou para poder derrubar essa lei, depois, né, que a Câmara derrubou o veto dele. E aí ele mostra os problemas sociais de São Luís e fala, não tem lógica nenhuma, não obedece nenhum princípio constitucional você aumentar o meu salário para um dos maiores salários do Brasil, sendo que a população de São Luís não tem saneamento básico, não tem educação, não tem saúde. Qual é a lógica disso? Maravilhoso. Só que ao mesmo tempo em que ele entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade, que ele quis derrubar o salário dele, ele aprovou a lei que aumenta o salário da vice-prefeita e de 25 secretários e de outros cargos que são aumentados os salários automaticamente se aumentar os salários dos secretários. Ou seja, muita gente do alto escalão do executivo. O que é um comportamento contraditório. Sim, totalmente contraditório, até porque uma coisa é você aumentar o salário do prefeito, que obviamente vai refletir em outros salários. Outra coisa é você aumentar o salário de vice-prefeita, de 25 secretários e mais uma gama de pessoas. Aí vem naquela gangorra abaixo e vai todo mundo passando. O chamado efeito cascata. Efeito cascata. Né? Então, é uma contradição. Né? Eu congratulo por isso, por ele não querer que aumente o salário dele, mas acaba entrando em contradição porque ele aumenta o salário da vice-prefeita e dos secretários. Então, a partir dessa contradição, a gente também entrou com a ação popular, movido por isso, né? E aí, no parecer do Ministério Público, que o senhor bem lembrou, corrobora, né? Ou seja, reafirma aquilo que nós falamos na petição inicial. Né? Um dos principais argumentos é que essa lei, que aumenta o salário da vice-prefeita e dos secretários, viola a lei de responsabilidade fiscal. Né? E aí, para explicar para você de casa como é que funciona a lei de responsabilidade fiscal, todos nós temos que fazer o nosso supermercado no mês, na semana, e nós temos contas para pagar. Então, na nossa casa, a gente recebe o nosso salário e com esse nosso salário a gente prioriza, coloca as prioridades, aquilo que é secundário, organiza as contas da casa. Com o Estado, com o município não é diferente. O Estado ele não produz riqueza, ele não trabalha. Como é que ele arrecada? Com nossos impostos. Então ele pega todos os impostos e fala, bom, como é que a gente vai organizar esses gastos? Primeiro saúde, primeiro educação, tal. Para esse gasto sair para um determinado fim.
eu tenho que ter um estudo de impacto orçamentário, ou seja, eu tenho que saber quanto que eu tenho que gastar ali para ver quanto que eu tenho que economizar. Existe toda uma logística, porque uma coisa é o dinheiro da nossa casa, que é um salário mínimo, é 2 salários mínimos, outra coisa é o Estado, que é milhões, bilhões de reais que ele mexe. Então, para isso tem a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela coloca limites para que o Estado possa gastar da melhor forma possível, respeitando o nosso dinheiro, o meu e o seu dinheiro. Então, no momento em que uma lei viola, desrespeita essa lei de responsabilidade fiscal, ela comete o chamado, famoso crime de responsabilidade fiscal, né? E isso pode ser objeto de impugnação através de uma ação popular. Eu não sei se ficou claro. Não, ficou claro. O difícil é colocar na cabeça que um não quer. E o que manda nos outros, ele aprovou. Essa é a questão de colocar na... Ou seja, a própria defesa do prefeito serve, digamos assim, de preparo para uma sustentação oral e uma tese a ser defendida. Com certeza. Dentro do tribunal. Com certeza. Inclusive, eu até fiz Porque o senhor disse que ela... O senhor só faltou dizer que ela foi brilhante. Sim. E elogiou essa conduta. Sim. Na sua opinião, eu vou trazer para cá para o cidadão comum. Doutor Juvencio, na sua opinião, por que o prefeito então sancionou? Já vamos entrar no período vedado, essas coisas. Por que o prefeito sancionou sabendo que não estava dentro do script, depois de tudo que ele disse? Bom, aí eu creio que entra mais numa valoração, né, num juízo de valor. Eu imagino que ele, assim como a Câmara, acharam que ninguém ia perceber, ninguém ia fazer nada, né? Assim como grande parte das leis, infelizmente, a nossa vida é corrida. A gente não tem tempo para poder acompanhar o que está passando na Câmara Municipal, na Prefeitura, ler o Diário Oficial todo dia, que era uma coisa que seria interessante que nós fizéssemos. O que eu faço? O que eu faço, que eu tenho que fazer. Eu acabo sendo provocado a fazer isso, né? Então, pelo fato da gente não ter, não só esse costume, mas a gente não tem tempo para isso, a gente tem que cuidar das coisas da nossa vida, então, muitas vezes esses políticos se aproveitam para poder passar a revelia da nossa inteligência, ou seja, sem a gente saber, determinados aumentos do alto escalão do funcionalismo público. Isso acontece muitas vezes, né? E depois poder fazer aquele discurso, olha, eu não sancionei o meu aumento, eu estou com o mesmo subsídio de quando eu fui eleito do prefeito anterior. Isso, exatamente. E ainda tem outra. Esse aumento, ele foi uma concordância da Câmara Municipal e da Prefeitura, que as manchetes sempre dizem que eles são contrários. Porque a Câmara Municipal é do governador e o prefeito é contra o governador, há uma rixa entre eles, há uma disputa política. Mas se há uma disputa política, por que nesse que foi para aumentar o salário da vice-prefeito e dos secretários, a Câmara aprovou de forma tranquila, né? Vamos entrar aqui no outro momento, que é a questão da sanção dentro de período vedado. Né? Esse é um dos pontos que eu queria que o senhor também discorresse a respeito da ausência da previsão orçamentária. Se isso foi... Fale desses dois assuntos que as pessoas me pararam para trazer para o senhor aqui, do problema da sanção dentro do período vedado, as consequências disso e a ausência de previsão orçamentária. Em que isso ocorre? Perfeito. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que não se pode ter aumento de pessoal, ou seja, aumento de salário de ninguém do funcionalismo público no período de 180 dias antes do fim da legislatura, né? Então, a legislatura acabou no ano de 2024, no final do ano de 2024, tanto que a gente teve a eleição de 2024 e aí começou uma nova legislatura, que vai de 2025 até 2028, 29, né? Enfim, até 2029. Então, nos 180 dias antes do fim da legislatura, antes do término de 2024, não se pode mexer
nas finanças do município, aumentar o número o salário de pessoas dentro do município, né, dos funcionários públicos. Ocorre que essa lei, tanto a lei do prefeito quanto a lei de vice-prefeitos e secretários, foi feita dentro desse período vedado, desses 180 dias. Foi lá no finalzinho de dezembro, no mês de dezembro, que todas essas leis passaram, que é o que se faz na grande maioria das câmaras e assembleias legislativas do Brasil, né? A minha ação popular no Brasil não é a única. Existem, se você for pesquisar, existem em várias capitais do Brasil, em várias cidades do Brasil, ações praticamente idênticas à nossa daqui de São Luís. Porque é um costume, infelizmente muito ruim, dos políticos de poder fazer com que os períodos de Natal, de festividades, seja um atrativo para a classe política poder saber que as pessoas estão entretidas com compras de fim de ano, com outras coisas, não quer saber de política, não quer saber de política. Os noticiários, a mídia fala sobre o Natal, sobre as festividades de Ano Novo, as compras e tudo mais, então os políticos se aproveitam disso para poder passar leis para aumentar o salário deles, enquanto a população não está vendo. Então, isso a lei de responsabilidade fiscal diz, não pode. Não pode, até porque você vai acumular gastos para o próximo mandato. E aí você não pode fazer com que o próximo gestor pague uma conta que você gerou antes, né? Então, por isso a questão da lei de responsabilidade fiscal. E a questão do impacto orçamentário, é como eu estava explicando antes, né, para quem está nos acompanhando, que todo gasto que você faz na sua casa, no supermercado, para consertar alguma coisa na sua casa, tudo isso você tem um planejamento. Porque você tem o dinheiro que você recebe, você vai ver, bom, como eu posso gastar numa determinada coisa, quanto que eu posso gastar numa determinada coisa, né? Então, todo esse planejamento, você precisa ter um chamado impacto, você tem um impacto financeiro, né? E esse impacto financeiro tem que ser estudado antes, pelo município e pela Câmara Municipal. Ocorre que isso não aconteceu. E por não ter acontecido, isso infringe também a lei de responsabilidade fiscal. E na lei do prefeito, que o próprio prefeito disse que ia derrubar, que entrou com a ação, ele disse que lá não tem impacto orçamentário. Ele utiliza o argumento que não serviu para os outros. Que não serviu para os outros. Nós ainda temos 4 minutos. Eu quero que você responda essa pergunta agora, que é uma pergunta final, mas nós vamos ter que voltar ao tema. Sim. Né? É a questão das consequências. De toda e qualquer consequência, se não tivessem sido aprovados esses aumentos, essas elevações de vencimentos de subsídios, obviamente as consequências seriam benéficas, ruins até para as pessoas que precisavam dessa elevação, mas seriam benéficas para o erário, porque não gastaria. Claro. Então vamos em sentido contrário. Caso a Justiça acolha o seu pedido, que já tem um parecer favorável do Ministério Público Estadual do Maranhão, está lá na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, que é geral, né, uma competência exclusiva, específica, somente a Vara de Interesses Difusos e Coletivos discute esse assunto, se tem que se deitar, decidir sobre esse assunto, esse tema. Caso ela acolha o pedido, quais são as consequências para essas pessoas e para o município de São Luís? Dois últimos minutos antes da gente se despedir. Perfeito. Esse aumento de salários ele está valendo no momento, né? Então, estão recebendo. Estão recebendo. A vice-prefeita teve um aumento de mais de 50% do salário e os secretários, 25 secretários, tiveram um aumento de mais de 70% do salário com essa lei, né? Então, desde janeiro eles estão recebendo e o impacto, que eu fiz uma estimativa, porque não se tem transparência muito bem dos gastos de todos os funcionários, mas o impacto que eu coloquei uma estimativa de mais de 3 milhões anuais, né? Então, você que está aí em casa pensa... Só secretários e vice. Só secretário e vice.
Fora que essa lei também fala de 13º salário, de férias remuneradas de todo esse pessoal, além do prefeito também. Então, assim, você pensa quantos professores poderiam ser contratados, quantas creches poderiam ser construídas, o quanto que poderia se melhorar da educação, da saúde, do saneamento com esse dinheiro, né? Então, caso o juiz vamos falar no linguajar popular, né, dê ganho de causa para nós, né, se a sentença for favorável, então, imediatamente esses pagamentos serão suspensos e ele vai cobrar os valores que ele recebeu de forma indevida. Olha, primeiro, parabéns. Quero agradecer aqui o amigo Juvencio Faria Júnior, dos grandes e jovens advogados já com muita experiência e, sobretudo, nessa área. É um conselheiro de todos nós. 30 segundos para a despedida. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Dr. Moreira. É uma honra. E dar um recado para você. Essa ação popular, ela não é para mim propriamente. Ela, antes de mais nada, é um dever meu para a população. E eu gostaria que com essa entrevista, cada um de vocês possa se sentir tocados a cada vez mais fiscalizar aquilo que é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, para que a gente possa, através de ações, através de manifestações, de reivindicações técnicas, jurídicas, possa cada vez mais mudar a nossa realidade. A gente sabe a realidade sofrida que nós vivemos e com essas ações, com certeza, a gente vai ter uma cidade melhor. E eu agradeço não só ao meu amigo Juvencio, ao meu colega Juvencio Faria Júnior, mas também a você, telespectador, a família do Juvencio, que ainda hoje nos assiste, não é verdade? Com certeza. Quero agradecer ao nosso coordenador, ao pessoal de toda a equipe aqui, ao José Saraiva Júnior, ao Ted Anderson, a todos os colegas do programa, ao Delmano Benigno, e a você, telespectador, que tem nos acompanhado sempre, e você que nos assiste pelas plataformas, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Estamos sempre aqui com o apoio da Band. Até a próxima edição, um grande abraço, assista, continue assistindo a gente agora pelo YouTube. Um grande abraço a toda a equipe técnica e até a próxima semana. Fiquem com Deus sempre. Muito bom. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.